você poderá optar por duas reações. E a que você escolher é aquela que dará cor à sua perspectiva e que definirá a sua vida. Por exemplo, você pode colocar culpa nos outros, ou você pode olhar para si mesmo para descobrir as oportunidades que Deus tem para a sua vida. Eu vou repetir. Você pode tomar duas posturas frente ao desânimo. Duas. Uma, você pode culpar os outros, ou você pode olhar para si mesmo e descobrir as oportunidades que Deus está abrindo para você. Mas por favor, não esqueça, a escolha é sua. A escolha é sua. É preciso que você saiba que não importa de onde o desânimo venha, sempre quando o desânimo vem, o diabo vai pintá-lo com uma mentira. Com uma mentira. E o que a mentira diz? A mentira vai dizer a você: agora acabou. Você nunca mais será feliz. Nunca mais terá força. Nunca mais você terá vigor. Nunca mais você terá determinação. A sua vida nunca mais vai ter propósito. Quando a minha mulher morreu em 2001, eu andava pelas ruas e eu olhava os casais e eu dizia exatamente isto: nunca mais, nunca mais, nunca mais. O desânimo vai dizer para nós, a cada manhã, a cada anoitecer, a cada dia, não haverá uma nova oportunidade. Não há amanhã depois desta noite, nem alegria depois desse choro. Tudo está ficando cada vez mais sombrio. Tudo está ficando cada vez mais escuro. Isto não é o túnel, é um buraco sem fundo, e eu estou dentro. É assim que o diabo vai pintar o desânimo. Esta é a cor que Satanás põe no nosso desânimo. Mas por favor, não esqueça disto. Esta voz é a voz da mentira. É a voz da mentira. É a voz do engano. É a voz da morte. O principal segredo para nós encontrarmos ânimo para prosseguir, ele é descrito no Salmo 19, no versículo 7. Esse é um versículo que me toca demais. O texto diz: a lei do Senhor, ela é perfeita. Está falando da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor. Está falando das promessas do Senhor. E veja o que é que diz o texto: ela devolve a nossa alma às forças perdidas. Eu oro neste momento para que o Espírito Santo traga a revelação desta verdade ao seu coração. Eu peço para que Deus ilumine o seu entendimento. Olha o que o texto está dizendo: que a palavra do Senhor, ela é perfeita. É ela que devolve as forças que a nossa alma perde. Que palavra preciosa! A palavra de Deus devolve a energia que nós vamos perdendo. Quando nós terminamos de cantar, às vezes chorando e quase parando, sem força, a gente lê a palavra e recebe força. O que é que o desânimo? Que sinal que é o desânimo? O desânimo é um sinal que na nossa mente, que no nosso coração está faltando a palavra de Deus para devolver as nossas forças perdidas, para devolver o nosso ânimo, para devolver a nossa alegria, para devolver a nossa capacidade de acreditar que depois desta noite existe sim um amanhã, que depois desse vale existe sim um lugar maravilhoso que Deus vai colocar à nossa frente. A Bíblia diz, no Salmo 16, no versículo 11, que através da palavra de Deus, Deus abre o nosso entendimento, Deus abre os nossos olhos e Ele nos leva a conhecermos o caminho da vida. E nesse texto do Salmo 16, versículo 11, diz que é o caminho das delícias perpétuas. Que é o caminho onde nós experimentamos desta vida gloriosa que Deus dá para nós. E é neste caminho que nós encontramos que a palavra devolve essas forças para nós prosseguirmos. Como é descrito no livro de Isaías,
no capítulo 40, no versículo 30 e no versículo 31. Olha que palavra poderosa que Deus está trazendo para a sua vida hoje. O texto diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Rapazes e moças, você que está aqui, nem chegou aos 40 anos, e você está cansado, está exausto, não está querendo prosseguir. E como diz o texto, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Talvez esse é o seu caso. Você caiu, está sem força para levantar. No versículo 31 está escrito: mas aqueles que esperam no Senhor, o que é que faz? Renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando é que isso acontece? Quando você é renovado. Pelo quê? Pela palavra de Deus, que devolve a alegria da vida. Você não desconfia por quê que o diabo não quer que você fique perto da Bíblia? Por quê que você não estude a Bíblia? Por quê que ele não quer que você venha à igreja, que você escute a palavra? Por que ele rouba a sua atenção? Por que ele gera dor de cabeça em você? Por que ele coloca sono em você quando a palavra está sendo pregada? Isso chama-se opressão maligna. Escute isso, repreenda em nome de Jesus. Porque ele não quer que você tenha a sua força renovada, as suas energias restauradas. Ele quer que você fique exausto. Ele quer que você esteja caído. Guarde bem essa verdade. Se sua mente está sintonizada com a palavra de Deus, o próprio Deus vai alimentar todo dia você com a força que é necessária para você prosseguir, para você continuar. Todas as vezes que eu vejo uma mãe com um filho especial, todas as vezes que eu vejo uma família, uma pessoa vivendo um momento difícil, eu atendo pessoas vivendo momentos difíceis todos os dias. São mães que quase nem podem ter vida própria. São pais que tudo que fazem gastam em remédio, médicos. Eu sempre lembro essas pessoas do que eu vejo na Bíblia. Deus dá uma graça especial, senão a gente não suporta. Escuta o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: menina, menino, meu servo, minha serva, meu filho, minha filha, abra os teus olhos. Você só está suportando porque eu estou lhe dando uma graça especial. Diga assim: Deus, eu recebo dessa graça especial sobre a minha vida. Diga: eu recebo. Isso. Você tem que acreditar, tem uma graça especial chegando para a sua vida, chegando para a sua casa, enchendo você de força para prosseguir. Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 18, no versículo 32. Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Esta é uma palavra de Deus aqui para esse momento. Sabe qual é o problema? É que a gente quer sentir a força. Eu sempre ficava incomodado quando eu assistia aquele desenho, que talvez vocês que têm mais de 40 vai lembrar, do He-Man. Se você nunca assistiu o He-Man, entra hoje lá no YouTube e peça He-Man, e você vai assistir aquele desenho. Aquele rapazinho loiro, do cabelinho escorrido assim, ele pegava uma espada, levantava e ele gritava o quê? Não era assim não, era assim: eu tenho a força! Eu ficava sempre pensando, por que esse bobão fica gritando eu tenho a força? Mas passou o tempo, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu disse: Deus está ensinando algo para a minha vida. Todo dia eu tenho que levantar a minha espada, que é a palavra de Deus, e eu tenho que dizer: eu tenho a força. O meu Deus já me revestiu da força. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos primeiro sentir a força. Mas a força não aparece primeiro. A força só aparece no processo. Como é que eu sei que eu posso com essa caixa? Se eu pego essa caixa, eu a levanto. A minha força aparece quando eu pego.
quando eu enfrento aquilo. Muitas pessoas querem, mas eu não tenho força. Como não tem? Tem sim, está aí. Deus já colocou. O que diz o texto? Vamos de novo o texto, todos vocês em voz alta. Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Olha que coisa tremenda. Veja que a força de Deus, ela é dada a nós e ela gera ânimo. Ela que gera coragem para nós enfrentarmos a situação. É ela que nos coloca em movimento. Mas nós só vamos medir aquela força quando nós estamos enfrentando os nossos obstáculos. Como é que nós vamos experimentar da alegria de Deus? É enfrentando as nossas tristezas. Como é que nós vamos enfrentar da riqueza de Deus? É enfrentando as nossas necessidades. E Deus vai suprindo. Deus vai colocando na nossa vida. Ele vai falando. Deus fala, gente, de um modo tão tremendo, tão especial. Eu cheguei em casa hoje de tarde e a minha esposa estava contando para mim. Eu estava fazendo minha devocional hoje de manhã, ela dizendo. E aí, na devocional dizia assim, o que você tem para fazer, faça logo. E ela disse assim, eu já sei, eu vou levar sopa para as minhas pessoas idosas, que eu, de vez em quando a Sueli faz umas sopinhas. O nome é feio, mas é uma sopinha maravilhosa. Chama-se sopa do vinagre. Não tem nada de vinagre, mas eu não sei por que chama sopa do vinagre. E ela leva aquela sopa. As pessoas amam aquela sopinha, especialmente as pessoas doentes. Então ela diz, eu vou no supermercado, eu vou comprar um produto que me falta, e ela pegou o carrinho. Olha como é que Deus é. Ela pegou o carrinho. Bom, eu vou levar para quem? Fazendo o nome das pessoas. Quando ela chegou um pouquinho mais para frente, tinha um casal sorrindo para ela. E ela não é boa de guardar assim. Ela guarda nomes, mas não guarda tão bem o retrato como eu guardo. Eu consigo fotografar quando vocês faltam pelos lugares que vocês frequentam. Eu sei, fulano não veio, ciclano também não. Aquela irmã, aquele irmão, eu sei. Mas ela guarda por nomes. E aquela pessoa disse assim para ela assim, você não lembra da gente, né? Agora, presta atenção. A pessoa diz assim, nós somos aquela casal doente que você levou sopa. Eu pergunto para você uma coisa. Por que Deus fala com ela na devocional? O que tem para fazer, faça depressa. Ela diz, vou levar sopa. Vou levar sopa para uma mãe que perdeu a filha. Vou passar um tempo com aquela senhora. E no supermercado, ela encontra com alguém e diz assim, eu sou uma daquelas que você levou sopa. Era Deus validando para animá-la. Entrega a tua sopa. Ninguém vê, mas eu vejo. Deus trouxe aquilo para animar. Mas como é que ela teve o ânimo? Ela foi fortalecida pela palavra. A palavra devolveu a ela as energias. A palavra revestiu ela de força. E ela chegou, sentou do meu lado, disse, bem, olha, aconteceu isso. Eu disse, era Deus dando força para você prosseguir. Por que eu estou falando isso? Porque se você não perceber o que Deus está falando hoje, você vai sair daqui desanimado. Mas se você prestar atenção, eu preciso ir para a palavra. Eu preciso me aproximar de Deus através da palavra. É ela que me devolve a força para eu prosseguir. É ela que me reveste de força e retira os obstáculos. Não é que eu não vou ter, eu vou ter. Mas a força de Deus em mim vai fazer eu retirar aqueles obstáculos. Eu quero destacar aqui para vocês algumas coisas que nós precisamos fazer através da força de Deus. Primeiro, a força gerada pela palavra de Deus, ela nos capacita a assumir a liderança da nossa mente. Ela nos capacita a assumir a liderança da nossa reflexão. Deus claramente está querendo dizer a você, se você quer ter força para prosseguir, ter ânimo na vida, assuma a liderança da sua mente. Nós podemos, e não só podemos, como devemos, direcionar os nossos pensamentos. Quando nós direcionamos os nossos pensamentos, nós controlamos as nossas emoções e nós estabelecemos um rumo para a nossa vida. Quando nós direcionamos, assumimos o controle da nossa mente, nós controlamos as nossas emoções e nós definimos o nosso destino. A Bíblia fala com muita clareza sobre isso. Em Efésios capítulo 2, no versículo 3, está escrito assim,
Anteriormente, todos nós também vivíamos. Está falando daquele que chegou a Jesus, daquele que veio a Deus, daquele que se rendeu a Deus. Ele está falando anteriormente, coisa do passado. Todos nós também vivíamos entre eles. Eles quem? Aqueles que estão sem Deus. E o que eles fazem? Eles satisfazem as vontades da carne. E eles seguem os seus desejos. Eles seguem os seus pensamentos. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores de ira. Veja, meus irmãos, que esse texto está falando com clareza que antigamente nós vivíamos assim. Nós satisfazíamos os pensamentos que vinham na nossa cabeça. Nós seguimos os desejos desses pensamentos. Mas agora não. Agora não. Agora nós podemos. Não só podemos, como nós devemos direcionar nossos pensamentos. Nós podemos controlar nossas emoções através desses pensamentos que nós vamos colocar ali e estabelecer um destino de ânimo, de força, de alegria. A ideia do texto é o destaque de que antes de nós nos rendermos a Jesus, nosso pensamento definia a forma que nós vivíamos, definia a forma que nós sentíamos. Mas agora o texto sugere que nós não devemos mais deixar os nossos pensamentos determinar a nossa vontade, determinar o nosso procedimento. Agora esse texto está dizendo que nós precisamos escolher o que vai entrar na nossa mente. Nós podemos assumir o controle da nossa mente. Nós podemos determinar o que nós vamos pensar. Nós precisamos e devemos escolher o que vai entrar na nossa mente. O que a Bíblia está querendo dizer? Que Deus, através da palavra, Ele coloca em nós força para nós reagirmos contra todo o pensamento de desânimo. Nós podemos reagir. Mas claro, nós vamos levantar. É coisa da nossa carne. Você acorda, hoje, essa noite mesmo, eu acordei, acho que era, nós estávamos num sítio, no acampamento Shalom em Londrina. E eles foram não carinhosos comigo, me botaram eu num quarto, num quartinho, de meio de parede e meia com as crianças, uma de 2 anos e outra de 6. Daquelas crianças que vão dormir 1h da manhã. E acorda meio-dia, né? Dá uma vontade de gritar na janela dela no outro dia lá. E sabe o que tinha? Tinha um pássaro preto. Você sabe o que é pássaro preto? É um passarinho, canta pra caramba, mas começa a cantar às 4h30 da manhã, gente. Pô, ali, o viveiro estava do lado da janela. Lindo, aquele canto maravilhoso, mas toda noite, 4h30 da manhã, aquele filho de uma mãe com aquele canto maravilhoso, não há beleza que resista a isso. Tu tem vontade de já comer frito. É um pássaro preto tão especial. Tão especial porque ele abre a gaiola, ele vem na gente, senta assim, ó. Senta na gente assim. Fiquei tão encantado com aquilo, como dizer, faz o seguinte, ó, eu vou te arrumar um filhote desse daqui. Se eu não arrumar um filhote, eu dou esse daqui para você. Poxa vida, fiquei constrangido, porque eu tive tanta vontade de matar o pássaro preto de madrugada. Oh, Jesus, ainda bem que o Senhor não vê o nosso pensamento, Senhor. Vê sim, vê sim. Ah, Jesus, que coisa. Mas você vai me dar isso daí, não. Se eu não conseguir o filhote, eu lhe dou 2. Mas você vai me dar a neguinha, eu vou te dar a neguinha. A neguinha que vem aqui, aquela barulhenta, né? Aquela que faz barulho. Ela me lembrava todo dia, eu quero dormir mais, eu quero dormir. E às vezes você faz assim. Você levanta mal-humorado. Coisa da carne. Pelo amor de Deus, enquanto você está no mundo, vai ter mau humor. Você não pode se render a ele. Vai vir aquela fala. Acho que é a vida. E ó, deixa eu dizer uma coisa mais. Tem mulheres, tem homens que não sabem. Tem que se conhecer. Vou primeiro falar com as mulheres. Irmãs, é o seguinte. Tem mulheres que têm tensão pré-menstrual. Sabe de um milagre para você ficar acabando com muita irritação e muito desânimo? Você tem que lembrar, marca numa folhinha teus dias. Estou perto da menstruação, vou ficar chata, coloca lá. Vou ficar irritada. Quando uma mulher menstrua tem dor. Homem, larga de ser xarope, entenda a tua mulher. Tem irritação. Se você quer entender isso, sabe o que você faz, homem? Tu faz o seguinte, pega um jornal inteiro, dobra bem dobradinho, coloca assim dentro da cueca e fica o dia inteirinho com aquele negócio lá. Você vai ver como é que é esse negócio. Pra você ter noção do que é isso.
As mulheres casadas precisam falar com o marido, bem, ó, meu ciclo menstrual acontece assim, assim, assim. Você me lembra? Eu falo isso por causa que eu tinha minha esposa, mais 2 meninas, 3 mulheres em casa. Eu tinha que lembrar, tu não está menstruada? Por quê? Porque você está chata. Presta atenção, né? Presta atenção. Na nossa humanidade nós vamos ter isso. Homens, se nós ficarmos pressionados nas questões de finanças, nós também vamos ficar irritados. Você tem que falar com você mesmo. Você tem que escolher aquilo que vai entrar na sua mente. Você não pode deixar os pensamentos negativos entrar na sua mente. Controlar a sua mente. Você tem que reagir contra esses pensamentos. O que eu estou querendo dizer? Você tem que escolher pensar animadamente. Diga, pensar animadamente. Você fica fiscalizando a sua mente. Vem um pensamento. Não vou conseguir. Não, eu vou. Você tem que pensar animadamente. Você tem que lutar contra todo pensamento que não é de fé. A chave para nós restaurarmos o nosso ânimo é nós escolhermos os melhores e mais verdadeiros pensamentos e estabelecer eles dentro de nós como crenças verdadeiras. E ali nós lutamos contra eles. Eu dou para você meu testemunho. Isso funciona. E eu tenho vivenciado isso na minha vida. E eu tenho que falar comigo. Às vezes eu fico assim, poxa, estou ficando velho. Essa molecada, está aí o pastor Jacó Júnior, está aí o Kleber Florino, está aí o Everton, pastor Lucas. Pô, essa molecada está chegando, tem uma pegada diferente. Eles falam uma linguagem que, poxa, a negatividade, pai, daqui a pouquinho eu já fico me vendo, um velhinho, sentado ali na cadeira, só batendo palma sentado, não pode nem dar meus pulos. E às vezes Deus até coloca umas pessoas. Um dia desse uma irmã chegou para mim e disse, pastor Jacó, não morre não. Não vou morrer não, irmão, pode ficar tranquilo. Não vou morrer não. Não, essa doença que o senhor está aí, não morre não. Pastor Jacó, olha o que ela falou. Nem que seja sentado na última cadeira, velhinho, mas nós queremos o senhor conosco. Eu falei, eu tinha que falar comigo, não, velhinho sentado na última cadeira, não. Eu vou estar sentado lá em cima do púlpito. E se eu não puder pular, eu pulo com a mão, pulo com o pé, com alguma coisa. Mas eu não quero de maneira nenhuma deixar que a negatividade tome conta da minha mente. Você está entendendo? Agora presta atenção, tu vai lá no espelho. Fica contando quanto de fio de cabelo branco tem. Para mulher, cabelo branco não é negativo. Porque você pode pintar de loiro. Mas homem, pintar bigode, pintar o cabelo. Bom, eu respeito, tá, gente? Nenhuma crítica. Eu não consigo. Mas não fica contando cabelo. Tem gente que fica contando, nossa, de 1 já pulou para 1,5 pé de galinha. Irmão, mulheres que ficam lembrando o marido, você não está vendo aqui que está um pneu? Irmão, quando você está casado, ninguém fica olhando. O pneu vai crescendo de todos os lados, de todo mundo. E tu vai acostumando. Você não tem que ficar denunciando. Não tem que jogar contra o capital. Por favor, não deixe que o pensamento negativo entre na sua mente. Vocês estão entendendo? Digam amém. Estou tentando mostrar para você isto. Você tem que combater, você tem que reagir com esse pensamento. Veja o que a Bíblia coloca em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que está destacando aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então você está pensando, vê um pensamento, você vai perguntar, pera lá, isso é verdadeiro? Não, é uma especulação, não vou pensar. Tudo que é honesto, é honesto? Tudo que é justo, isso é justo? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se você vê um pensamento, você pode dizer, eu não vou pensar nisso. O texto está dizendo, eu posso escolher o que pensar. E eu não vou pensar em nenhum pensamento de desânimo. De jeito nenhum. Eu não vou pensar. Muitas vezes vamos passar por situação que parece estar acabado. Que não tem de onde tirar. Fim da linha. E eu já enfrentei isso muitas vezes. Mas Deus sempre põe uma vírgula no nosso ponto final. E a história continua. Você tem que pensar
animadamente. Escolha pensar animadamente. Pense com animação. Pense, o meu Deus é grande, Ele é maior do que as minhas lutas, Ele é maior do que as minhas dificuldades. Não, eu já passei por situação difícil, eu cheguei aqui porque Deus me trouxe, a mão dEle me ajudou. Não, não vai terminar assim. A minha história Deus conhece. Você tem que pensar com animação. Com animação. Mas você já pensa só negativo. Vocês lembram daquele desenho? Vida, ano, azar, eu sabia que não ia dar certo. Irmãos, aí não tem como. O desânimo vai tomar conta. A depressão vai entrar. O pânico, daqui a pouco você está assim, e puxando para tudo quanto é lado. Então, o que a gente faz? Olha, a palavra de Deus devolve a força para a minha alma. Então eu vou pela palavra. E ali eu creio. Ele me reveste de força. A força vai vir para enfrentar a minha luta. Então, ao invés de eu ficar pensando negativamente, tudo quanto é pensamento negativo, eu vou substituir pelo pensamento, não, Deus já me revestiu de força. Ele vai retirar esse obstáculo da frente da minha vida. É uma questão de tempo. Porque às vezes Deus tem que colocar obstáculo, gente. Deus tem que nos parar. Senão a gente vai fazer besteira. A gente vai sofrer um acidente. Ele tem que fechar o sinal para nós. Às vezes ele tem que furar o pneu do nosso carro, fundir o motor do nosso carro, nos derrubar da escada. Ele tem que fazer coisas, ele tem que permitir essas coisas, ou ele tem que arquitetar essas coisas. Você tem que ficar com a palavra que devolve força. Ele está cuidando de mim. Eu vou pensar animadamente. A força dele está em mim. Segundo lugar, a força gerada pela palavra de Deus nos capacita a construir uma fala positiva. Então, além de você construir uma mente positiva, pensar animadamente, você também tem que construir uma fala da fé. Ao escolher liderar sua mente, isso lhe colocará em uma posição para escolher a qualidade da sua fala. Nesse caso, Deus espera que você escolha o conteúdo da fé, o conteúdo da possibilidade, o conteúdo da gratidão, o conteúdo de quem acredita que as melhores coisas estão por vir. Você controla os pensamentos que chegam aqui, mas também você combina a sua fala com os pensamentos que você escolheu colocar. Quem pensa com animação pode falar com animação. A Bíblia diz no Salmo 19, no versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor, resgatador meu. Veja que esse texto fala que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, olha, os pensamentos combinando, a minha boca combinando com a meditação do meu coração, combinando com os pensamentos animados que eu escolhi. O que Deus está colocando para nós? Escolha falar positivamente. Escolha falar com animação. Coloque para longe da sua boca todas as frases como essas que eu vou dizer agora. Está difícil, não vou aguentar, eu não posso, vai dar mal. Troque tudo isso pelas palavras que combinam com a fé. Eu pergunto para você, o que é que muda na tua vida você falar que está difícil? Nada. O que é que muda você ficar falando, não adianta lutar mais, eu desisto? Aí a vaca vai para o brejo. Você tem que combinar isso. E eu estou pensando, o que eu estou pensando? A palavra de Deus, ela renova as minhas forças. Ela me reveste de energia. Eu só vou ter essa força quando estiver enfrentando os obstáculos. Então o que vem os obstáculos? A força vai se manifestar. Eu posso, olha, o pensamento combinado com a fala da fé. Não é que existe poder nas nossas palavras, mas é que as nossas palavras faz brotar os pensamentos derrotadores que tem na nossa mente. E neste caso, as palavras definem. As palavras vão destinar. Escolha falar como o salmista, no Salmo 18, no versículo 29. Olha como é que ele dizia: com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor as muralhas. Agora, vamos ver como é que é o contrário desse texto? A linguagem da fé vai dizer assim: com a força que Deus já colocou em mim, eu posso atacar um exército, eu posso transpor as muralhas.
Agora, a fala da negatividade vai dizer assim, ela vai dizer assim, nossa, vocês não estão vendo? Tem um exército contra mim. Gente, pelo amor de Deus, quem vai me ajudar a pular essa muralha? Ela é impossível, eu não consigo. Mas olha a linguagem da fé. Com o auxílio da força de Deus, renovando o meu ânimo. Não tem exército que me aguenta. Não tem muralha que eu não pulo. Não tem muralha que eu não venço. O que é que Deus está falando? Você quer ter ânimo para prosseguir? Então escolha o pensamento que combina com a fé. E fale a linguagem da fé. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou amado de Deus. O anjo do Senhor acampa ao meu redor. Está escrito na palavra. E eu falo para mim todo dia, está escrito. Está escrito na palavra que Deus me viu. E Ele não criou um fracasso. Ele criou para que eu fosse um vitorioso. E eu creio que Deus acampou os anjos dele ao meu redor. Eu estou protegido. O maligno não pode me tocar. Em nome do Senhor Jesus. E é assim que nós vamos construindo o ânimo para nós prosseguirmos. Em terceiro lugar, a força gerada pela palavra de Deus, ela nos capacita a determinar a atitude da nossa ação. Nós temos que determinar de que jeito que nós vamos agir. Quando a nossa mente e a nossa fala são positivas, o que é que isso exerce sobre nós? Uma influência forte no nosso comportamento. A inércia perde a força. O ânimo define as atitudes de nossas ações. Eu tive duas mulheres na minha vida que me marcaram positivamente. Entre outras, mas duas que me marcaram. A minha mãe e a minha avó. A minha avó era uma negrinha cega. E ela sempre me dizia, eu gostava de deitar no colo da minha avó. A minha avó tinha uma coisa que ela fazia comigo, ela não fazia com qualquer neto, ela tinha uma predileção por mim. E eu deitava no colo dela e disse, vem cá filho, a avó vai arrumar a sua testa. Era um sarro, aquela velhinha, negrinha. É aquele lencinho dela, de africano na cabeça, e ela pegava 2 dedos e ela ficava assim, ó, tem uma quina aqui. Aquilo era terapêutico, gente, é maravilhoso. Você está no colo de alguém, alguém batendo na sua testa devagarinho assim, ó filha, tua testa está melhorando, hein? Está melhorando. E ela ia falando para mim assim, você tem que acreditar. O que, vó? Que você é um homem de Deus. Pense, menino de 5, 6 anos. Você é um homem de Deus. Deus escolheu você. Deus falou para a vó. Você vai passar por muitas lutas, muitas dificuldades, mas Ele já deu força para você. A minha avó falou um dia para mim, sabe que eu vejo uma estrada longa, apertada, e você está passando por tudo aquilo. E você vai chegar lá em cima. Pensa o poder dessas palavras na vida de um menino. A minha mãe também fez isso comigo. Ela dizia assim, filho, a vida não é fácil. A vida da mãe não é fácil. Desde cedo a mãe foi jogada. Eu nem tinha roupa direito para vestir, de qualquer jeito. E eu sou mulher. Você está vendo aqui a mãe com você, ó, levantando de madrugada, fazendo comida, para a gente pegar o caminhão de boia fria. Morava em Floriano. Aquelas marmitinhas, em cima daquele caminhão, colhendo algodão, comendo comida fria, arroz e feijão. Nem arroz era meio arroz, aquele troço, aquela paçoca que a gente comia. Ela, tão criativa, pegava aqueles almeirão que dava no meio da roça, lavava com a água da moringuinha, coloca com um amarguinho, fica gostoso. Você vai ver só. Daqui a pouco nós vamos ganhar tanto, e nós vamos pegar tanta roupa de algodão, vamos pegar tanto saco de café, e vai dar aquele dinheiro todo, no final de semana nós vamos ter carne para comer, vamos ajudar o pai. E ela ia falando aquele, filho, nós temos que mudar a realidade. Filho, Deus colocou você para mudar a realidade. Está treinando você. Pô. Ela estava falando comigo, filho, não olha para essas coisas, a comida ruim, o trabalho difícil, coisa não, filho, vamos fazer isso, porque Deus vai mudar, você vai poder, você pode. Estava injetando dentro de mim a capacidade de aprender que você pode escolher a atitude. Eu podia ficar lá chorando, apanhar algodão, gente, vocês não fazem ideia, talvez a maioria de vocês, às vezes o algodão tem aquele carpicho, é aquele sangra a mão da gente. Você vai arrastando aquele negócio, gente do céu, naquele calor. É terrível aquilo. A minha mãe, ela criava os quadros. Eu tenho um quadro de um homem cantando no meio do algodãozal. Aquilo me tocava demais.
Eu sei até da música, eu só sei um pedaço da música. Quando chega a primavera, eu ficava pensando, como é que ele não pode cantar? Deus estava me ensinando assim, você pode escolher a atitude. Então você levanta cada dia, de manhã a atitude não é boa. Você pode escolher qual vai ser a atitude. Se você escolhe pensar com fé, animadamente, falar com fé, animadamente, você pode também agir animadamente. Paulo colocou o assunto assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos voltar ao texto. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Por quê? Tem dia que a gente não vai querer ficar firme. A gente pode escolher. Que nada os abale, porque nós vamos ter coisa que vai nos abalar. Você vai abrir o exame e vai dizer, está com câncer. Você vai abrir o exame, você vai pegar a mensagem e você vai ver, fulano de tal morreu, sofreu um acidente. Vai abalar. Sejam sempre dedicados. Por quê? Porque tem vezes que a gente não vai querer ser dedicado. A gente tem que escolher atitude. E aí ele coloca aqui, vocês têm que saber que o trabalho de vocês não será inútil, porque muitas vezes nós vamos achar que não está valendo nada. A atitude é nós que vamos ter que tomar. De que maneira? Eu me revisto da palavra do Senhor. Ela devolve a força para a minha alma. Ela me reveste de força para tirar os obstáculos da frente. Então eu construo uma mente que pensa animadamente. Combino a minha boca com essa mente e eu falo animadamente. Eu escolho a atitude como eu vou viver cada dia. Eu posso falar, bom dia. Eu posso falar, bom dia. Como é que vai? Está bem? Eu faço assim. Eu chego na porta do elevador, já vai descer alguém. Eu já preparo. Será que vai ser um testemunho de 15 segundos, de 1 minuto, de 40? Como é que eu falo? E eu sei que no elevador todo mundo fica assim vendo a mensagem, fazendo de conta que está vendo mensagem, para ninguém falar com o outro. E eu falo, bom dia, gente. Olha que cheiro, hein? Está um perfume aqui, hein? Ó, que maravilha. Esse dia vai ser bênção, viu? E eu vou conversando. Não dou tempo para eles não falar que não quer conversar. Aí tem que olhar para mim de qualquer jeito. E quando abre a porta, Deus abençoe vocês. Vai ser uma maravilha, hein? E vou embora. Eu escolho a atitude. Eu escolho como eu quero viver aquele dia. Aqui o texto fala, firmeza, constância, dedicação, esforço, fervor. Isso tudo compõe uma atitude necessária para a força de Deus se manifestar. Então, você tem que escolher agir animadamente. Haja com animação e você se tornará uma pessoa animada. A vida terá um novo sabor, com interesses e significados mais profundos. Você pode falar, pensar e agir por si mesmo com entusiasmo ou com melancolia, de forma monótona ou até infeliz. Mas você pode escolher falar com alegria. É que nem escolher música. Então, você quer curtir tristeza? Você escolhe um tipo de música. Eu já decidi. Ontem eu estava lá no sítio e tinha televisão, mas não estava afim de ver televisão. Eu estava cansado, minha perna estava doendo. Fui para o quarto e eu estiquei minha perna e eu estava ouvindo músicas. Eu falei assim, eu quero escolher músicas que não provocam nenhuma nostalgia triste. Porque se você fica escutando música, nostalgia triste, fio de cabelo no meu paletó, não dá, não vai dar. Né? Que nem eu, perdi minha mãe. Quando eu perdi minha mãe, aquela música lá que fala, pega a sanfona que eu tocava, põe um bolo de café em cima do fogão. Minha mãe, estou voltando. Eu não quero escutar essa música de noite, não. Porque eu vou ficar com tristeza. Eu quero voltar àquele tempo de criança. Quero voltar para minha mãe. Não vou voltar mais. Não quero escutar as músicas que eu escutava com a minha esposa quando ela era viva. Eu quero escutar música que tem nostalgia boa, que não tem sentimento triste. Então eu escuto música que edifica a minha alma, que constrói a minha atitude. Você está percebendo o que Deus está falando? Por favor. Eu temo que você esteja aqui e não esteja escutando o que Deus está falando. Para terminar, a força gerada, em quarto lugar, a força gerada pela palavra de Deus nos capacita a definir a qualidade da nossa expectativa da vida. Nós temos que definir qual será a nossa expectativa da vida. O que é que eu espero da vida? Eu espero coisa boa. O que é que eu espero da vida? Vai ter dificuldade, mas vou vencer todas elas. O
que eu espero da vida? Vai ter tribulação, mas eu vou me fortalecer nela. O que eu espero da vida? Eu espero que eu vou terminar bem. Eu espero. Eu ainda espero poder pegar minha japonesa e morar na beira da praia, pelo menos por 6 meses, comendo peixe fresco, andando descalço, mas andando com categoria. Eu quero andar com categoria. Eu quero andar de cabeça erguida. Eu quero andar assim que nem filme. Eu, quando ando com a minha japonesa, eu penso em filme. Eu e ela, assim, somos 2 artistas, estamos vivendo. Porque quando eu era menino, Nova Esperança, tinha lá um rapaz que veio falar comigo assim: ó, disfarça, não fala nada. Eu era vendedor de melancia. Ele falou para mim: disfarça, não fala nada não. Você está fazendo parte de uma novela agora. A televisão está filmando, eu sou um artista de novela. Eu falei: onde é que está a televisão? Fica procurando. Não, você não pode ver. É por satélite. Eu nem sabia que era satélite. E eu dentro de mim falei assim: esse cara é doido. Mas ele me deu uma ideia. Eu posso imaginar. Eu estou caminhando com ela. Estou fazendo parte de um filme romântico. Eu me sinto, sabe, aqueles velhinhos assim que tem um cabelo meio comprido, o vento batendo. Aquele homem alto, aquela coisa maravilhosa, entendeu? Assim que eu imagino. Vem cá, meu bem. Aquele homem, aquela coisa linda. Né? Eu espero isso da vida. Que expectativa você tem da vida? Se você se reveste da força de Deus, você pensa animadamente, com fé, você fala a linguagem da fé, você age com a atitude da fé, você pode esperar os resultados da fé. Você pode criar a expectativa daquilo que Deus fará. E aqui, defina a qualidade da sua expectativa. Espere coisas de grande de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Jeremias 33:3. Leiam comigo em voz alta, todos vocês. Fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e eu contarei a você segredos fabulosos sobre os meus planos. Olha o que Deus está falando. Eu gosto dessa palavra aqui, dessa frase aqui, segredos fabulosos. Deus está preparando coisas fabulosas para mim. Você pode definir a expectativa. Espere grandes vitórias de Deus. Vamos gritar junto isso. Espere grandes vitórias de Deus. A força dele. A força dele vai me capacitar a pensar com fé, a falar com fé, a agir com fé e a esperar os resultados da fé. Hoje eu fui tocado, de manhã, eu fui tocado com um texto que eu tive que incluir para terminar essa pregação. Ele está em Apocalipse 17:14. Sabe por que você pode ter expectativa de fé? Porque o fim da nossa vida, da história da nossa vida já foi escrito. Está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Põe lá, olha lá. Leiam comigo vocês. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. É demais. Esse texto está dizendo assim, é o Apocalipse colocando o final de tudo. Diz assim, não fique preocupado, porque eles vão guerrear contra Jesus, o Cordeiro. Mas sabe o que acontecia no final? O Cordeiro vai vencer eles. Já está vencido. E sabe, com ele, todos os chamados dele, os escolhidos dele, vencerão também. Deus está dizendo para você, pode esperar. A tua história, ela vai ser vitoriosa. O que você tem que fazer é pensar com fé, é falar com fé, é agir com fé, é esperar os resultados da fé, porque o final já está registrado. Eles vencerão com o Cordeiro que já venceu para a glória do Senhor. Isso enche a gente de ânimo, isso enche a gente de força para enfrentar qualquer situação. Com seus olhos fechados, cabeça curvada. Talvez hoje você deveria orar ao Senhor, dizer, Senhor Jesus, transforma a minha vida. Estou aqui, Senhor. A minha mente está negativa, Senhor. A minha fala está negativa. Meu procedimento está negativo. Minha expectativa está negativa, Senhor. Mas eu entendi. Quando eu vou para a palavra, ela me dá os pensamentos certos, as palavras corretas, o procedimento correto e os resultados corretos. Deus está falando com você, corra para a minha palavra. Nós podemos te ajudar. Em verdades básicas nós temos tantas verdades para fundamentar a sua vida,
nos cursos da Unibim, tantas matérias. Deus está pedindo para você hoje: se coloque no meu altar. Trabalhe, comece com a tua mente. Vença a batalha na sua mente. Deus é por mim. Ele pode todas as coisas. Não é verdade, a minha história não será de fracasso. Eu errei, mas eu vou consertar. Deus está trabalhando na minha vida. Em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.